O presidente do Senado confirma a votação nesta terça para avaliar afastamento de Aécio Neves. Voto distrital misto e cadastro positivo estão na pauta do plenário desta semana. Lei de aprendizagem foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O papel do Brasil no cenário internacional foi tema de audiência pública nesta segunda-feira na Comissão de Relações Exteriores. A audiência faz parte do ciclo de debates O Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras. A cobertura completa da audiência você assiste amanhã, às 8h15 da manhã, no Senado Notícias. O senador Aécio Neves e o PSDB pedem ao Supremo Tribunal Federal que suspenda a decisão da primeira turma que determinou o afastamento dele do Senado e a proibição de sair de casa à noite. O presidente do Senado afirmou que está mantida a sessão de amanhã, em que os senadores vão avaliar a decisão da primeira turma do STF. O senador Aécio Neves argumenta no pedido que a decisão da primeira turma deve ser suspensa até a sessão do plenário do Supremo marcada para o próximo dia 11. Nesse dia, os ministros vão decidir se o Senado e a Câmara têm a palavra final nas medidas cautelares aplicadas a deputados e senadores investigados, tais como o afastamento e o recolhimento noturno. O partido de Aécio, o PSDB, também entrou com recurso. Os tucanos, no mandado de segurança, pedem que o plenário declare ilegal a decisão da primeira turma. Em sessão marcada para esta terça-feira, o Senado pode anular a decisão da primeira turma. Alguns parlamentares querem decidir amanhã, enquanto outros defendem o adiamento. A minha opinião é de que deve decidir agora, independentemente do que o Supremo vai decidir lá. E se alguém de novo pedir vista lá, ficaremos sempre dependentes das vontades e das agendas do Supremo? O que nós temos é uma decisão de uma turma do Supremo. Então, para a bem da verdade, o Supremo, na sua totalidade, não julgou esse caso. Eu acho que é prematuro a gente fazer uma votação aqui sobre o tema, tendo em vista que ainda está em julgamento no Supremo. O melhor caminho é o do diálogo, não é medindo forças, quem tem mais força, se é o Supremo ou se é o Senado Federal. Portanto, eu sou contra qualquer votação assodada de qualquer proposta para desfazer uma decisão tomada pelo Supremo. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se reuniram com a presidente do STF, Carmen Lúcia. Eunício disse que a sessão de amanhã está mantida. Eu não tenho como adiar uma votação que foi feita através de um regime de urgência assinado por quase a totalidade dos líderes e aprovado em voto nominal. Foi em votação nominal e não em votação simbólica. Agora, vamos aguardar até amanhã, Vamos aguardar até amanhã em relação a essas medidas que foram colocadas à disposição do Supremo para que o Supremo possa se manifestar sim ou não. O Senado deve continuar analisando mudanças nas eleições. Está na pauta do plenário um projeto que institui o voto distrital misto para a escolha de deputados federais e estaduais e vereadores. A proposta permite que os representantes sejam eleitos em parte pelo voto proporcional e em parte pelo voto majoritário. Ou seja, cada eleitor vota 2 vezes, no distrito e no partido. Um voto vai eleger no distrito o seu representante, o representante, no caso do vereador, o seu bairro, sua comunidade, e no caso do deputado, sua cidade, sua região do estado. E o outro voto é dado ao partido de sua preferência. O projeto, na prática, dá mais importância ao voto proporcional. Esse modelo já existe em outros países. No sistema eleitoral misto de referência, que é o aplicado na Alemanha, o voto que prepondera é o voto proporcional, quer dizer, é o voto dado ao partido. Lá, como está sendo proposto aqui também,
Esse segundo voto, o voto dado ao partido, é o que define o tamanho da bancada que o partido vai ter na Câmara Legislativa respectiva, ou seja, na Câmara de Deputados, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara de Vereadores. O plenário da Câmara dos Deputados já rejeitou uma proposta bem parecida. No caso da votação da Câmara, precisava de um número mínimo de votos, porque se tratava de uma proposta de emenda à Constituição. Já aqui no Senado, essa proposta está num projeto de lei, que precisa apenas de maioria simples para ser aprovado. Além dessa mudança nas regras eleitorais, também está no plenário um texto que muda o cadastro positivo. Esse cadastro existe desde 2011. Ele lista os bons pagadores e serve de ferramenta para negociar melhores condições de crédito. Atualmente, o consumidor precisa autorizar a entrada no cadastro. O projeto retira essa exigência. O autor do texto acredita que esta é uma forma de baixar os juros e aquecer a economia. Se o financiador ele tem conhecimento do histórico, do comportamento, de toda a sua vida pregressa em nível de contratação e na sua pontualidade de pagamento, com certeza eles vão oferecer financiamentos, oferecer crédito com juros muito menores do que aqueles que são praticados na atualidade. É uma medida concreta que vai impactar diretamente a vida do cidadão, fazendo com que ele possa ter um incentivo e um prêmio pelo fato de pagar e de honrar as suas obrigações. A lei de aprendizagem foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos nesta segunda-feira. Juristas e representantes dos governos estaduais e federal fizeram um balanço sobre as conquistas dessa política pública. A legislação prevê que empresas de médio e grande porte devem contratar aprendizes com idade entre 14 e 24 anos. O jovem recebe ensino teórico em instituições especializadas e a prática é adquirida nas empresas. Segundo os participantes da reunião, um dos principais benefícios da lei é a redução nos índices de trabalho infantil. Atualmente no Brasil, 5% da população é de crianças e adolescentes que estão fora do mercado formal de trabalho, em atividades ilegais e não condizentes com a sua faixa etária, certo? Ou seja, a aprendizagem ela foca integralmente também no combate à erradicação do trabalho infantil. A aprendizagem profissional é um dos maiores fatores de fomento e de efetividade na continuidade e na permanência do jovem em sala de aula. Se o jovem deixa de frequentar a sala de aula, ele automaticamente perde o contexto da aprendizagem. Apesar desses avanços, também foi destacada a dificuldade de aplicação da lei, que prevê uma cota de 5% de aprendizes sobre o número de empregados de uma empresa. Na lei da 097, ao invés de se falar em 5% do total de empregados, que era o que tinha nas legislações anteriores, veio-se falar em 5% sobre as funções que demandam formação profissional. Então, até hoje, ninguém chegou ainda a um consenso a respeito disso. O decreto 5598 tem esse consenso, mas as empresas não aceitam, questionam na justiça e a justiça acaba, muitas vezes, determinando realização de perícia, enfim. Outro problema, segundo os participantes da audiência, é que muitos empregadores enxergam os aprendizes como um custo e não como uma oportunidade. 50% desses jovens que estão hoje no contexto da aprendizagem foram postos nela por ação de fiscalização. A produção agropecuária está crescendo no Pantanal e é preciso buscar alternativas para preservar a região. Esse é um dos temas do programa Assunto de Estado, que vai ao ar nesta noite. O Pantanal mato-grossense é a maior planície de inundação do planeta. O bioma tem uma diversidade de fauna que é superada apenas pela existente na Amazônia. Mas o crescimento da agricultura e da pecuária indicam que é preciso buscar alternativas para preservar esse patrimônio natural. Nos últimos 8 anos, a produção de soja dobrou na região. E 15% do território do Pantanal já são ocupados por pastagens. Em entrevista ao programa Assunto de Estado, o senador Pedro Chaves disse que um dos caminhos para impedir o avanço da produção agropecuária no Pantanal é investir no desenvolvimento do turismo sustentável. Então é necessário que o pantaneiro encontre outra alternativa. E o ecoturismo é uma alternativa
alternativa importantíssima, que ele pode gerar recursos e sobreviver, e ele mesmo é um conservacionista. Quem é pantaneiro mesmo, ele conserva o Pantanal. O Assunto de Estado começa às 8 da noite, logo depois do programa Argumento. E por falar em argumento, no programa de hoje, a jornalista Tânia Horman conversa com o senador Álvaro Dias. Ele comenta a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que afastou o senador Aécio Neves do mandato e fala sobre a decisão do Senado, que vai analisar a questão em plenário. Temo estar o Senado cometendo mais um equívoco, entre tantos que tem cometido, não é? Nós temos ainda a possibilidade de esgotar esse tema no âmbito do Supremo Tribunal Federal pela via recursal. Então é óbvio que se deve esgotar todos os recursos na esfera do Supremo Tribunal Federal e, se o impasse perdurar, discuta-se no âmbito do Senado. Mas a interdependência dos poderes é essencial ao Estado de Direito democrático. A entrevista completa você assiste no programa Argumento, que começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.